Pessoal, dicas sobre o sujeito indeterminado. E aqui eu quero ser bem breve com vocês. É só uma dica, por quê? Porque isso também costuma cair em prova. A gente já sabe que o sujeito simples ele tem um só núcleo e ele é determinado. A gente sabe que o sujeito composto ele tem dois núcleos ligados pela conjunção e ele também é determinado. Por que determinado, professor? Porque está claro. A gente sabe que o sujeito oculto ele não está na frase, então ele também não ele é um indeterminado. Mas eu sei quem é. Então, como eu sei quem é e ele sempre é eu ou nós, né, assim, então ele é diferente do indeterminado. Já o indeterminado, ele não está na frase, nós não sabemos quem é. E aí vocês estão vendo os casos que caem em sujeito indeterminado. O primeiro, que a gente já falou aqui, é quando nós estamos falando de palavras usadas, de verbos usados, né, na terceira pessoa do plural, perdão, né? Então tem esses exemplos aí, ó. Procuram você por todos os lugares, né? Quem procuram você por todos os lugares? Eles procuram vocês, né? Assim, ó, tem um outro caso. Estão pedindo seu documento na entrada da festa. Quem estão pedindo? Quem estão pedindo? Eles. Então, nesses dois casos, a gente pode colocar o eles e eles faz sentido. Só que nós não sabemos quem são eles, né? Assim, então a gente tem um sujeito indeterminado. Porém, o sujeito indeterminado não é só com a terceira pessoa do plural. Ele também acontece com a terceira pessoa do singular e eu vou mostrar para vocês. Ó, é o segundo caso, né? Verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Preste atenção nesse pronome ser. Esse pronome é muito importante. Vamos lá, primeira vez, ó. Mente-se para as crianças. Mente-se para as crianças. Ele mente, né, para as crianças. Por isso que está na terceira pessoa do singular. Não é eles, mas ele. Ele mente. Ô professor, e quando diz mente-se, eu não tenho um acréscimo do pronome ser? Exatamente. E olhe quando esse pronome vai estar presente e olhe quando vai ser sujeito indeterminado, para vocês não errarem mais nunca. Quando o verbo for intransitivo. O verbo intransitivo não é aquele que não precisa de complemento, né? Assim? Então, ó, ele mente. Quando eu digo ele mente, eu não preciso mais de complemento. Professor, se eu tenho um verbo intransitivo, mas pronome ser na terceira pessoa do singular, eu tenho um sujeito indeterminado. Não esqueça. Verbo intransitivo, anota aí. O outro caso é, precisa-se de tradutor. Quando eu tenho um verbo transitivo e indireto. Professor, o transitivo e indireto não é aquele que precisa de complemento e pede preposição, né? Quem precisa de alguma coisa? Exatamente. Se eu tenho, e esse é o caso que mais cai em prova, um verbo, esse verbo está acompanhado de um pronome ser, do lado ali, né? Posteriormente. E tem uma preposição, eu também tenho um sujeito indeterminado. É aquilo que a gente costuma chamar de índice de indeterminação do sujeito. Professor, como assim índice? Toda vez, minha gente, que vocês virem esse pronome ser aí entrando, possivelmente esse sujeito é indeterminado. E o último caso, ó, nunca se está livre de desgraças, né? No caso do verbo de ligação, o verbo estar, não o verbo de ligação, se vocês tiverem um pronome ser antecedendo esse verbo de ligação, nós também vamos ter um sujeito indeterminado. E aí eu coloquei sobre o índice de indeterminação do sujeito. Professor, então deixa eu resumir para você. O primeiro caso é o mais normal, quando o verbo está na terceira pessoa do plural e a gente pode colocar eles, só que o eles não está na frase. E os outros casos é quando eu tenho um verbo intransitivo mais um pronome ser, quando eu tenho um verbo transitivo indireto mais um pronome ser e quando eu tenho um verbo de ligação mais o pronome ser. Fique atento ao pronome ser, ele normalmente ele caracteriza um sujeito que é indeterminado, ok?